Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Nas próximas aulas, basicamente, eu vou dar um curso de Power BI intermediário para vocês, construindo passo a passo este dashboard de logística. E nós vamos iniciar ele fazendo a importação e tratamento da nossa base de dados, que serão basicamente três tabelas. Depois eu vou construir essa tabela calendário aqui com vocês utilizando o DAX. Depois seguiremos para a parte de modelagem de dados, tá? Fazendo a conexão entre as nossas tabelas aqui, para não gerar nenhum problema de comunicação aqui quando estivermos construindo o nosso dashboard. Também vou construir 15 funções DAX com vocês, não se preocupem, tá? Eu vou passar passo a passo cada uma delas para vocês entenderem bem, até chegar no resultado visual que vocês estão vendo aqui neste dashboard. E por fim, irei publicar ele online, mostrando para vocês como fazer isso, para vocês pegarem este link que vocês estão vendo aqui, mandar para qualquer pessoa que vocês queiram e também fazer uma publicação ali no LinkedIn ali para chamar a atenção ali dos recrutadores, beleza? E este dashboard é bem legal, tá? Porque a gente tem os três principais indicadores de logística, que é o OTIF, o On Time e o Win Full, e também temos esse indicador aqui muito legal, tá? Pequenininho, que é o Year Over Year, tá? Em quatro versões diferentes, que basicamente ele vai comparar seu ano atual em relação a algum ano anterior. Então, se eu vim aqui, por exemplo, no meu filtro de ano, ó, escolher 2024, ele vai filtrar nosso gráfico inteiro e esses resultados aqui vão trocar com formatação condicional, ó. Ele pode ficar verde ou vermelho, depende se isso aqui vai ser bom ou ruim para você. Então, a gente vai aprender tudo isso aqui durante o nosso curso. Também temos aqui parâmetros de campo, que isso aqui é bem legal, ó. Basicamente é um filtro específico para cada visual que você tem, então a gente vai poder analisar por entregas, entregas atrasadas, entregas no prazo, ocorrências, ok? O mesmo aqui vale para esse visual de mapa, então tem as mesmas opções aqui. E também criei um parâmetro de campo para você analisar os indicadores. Então aqui, ó, você consegue analisar, por exemplo, o OTIF dentro de 2024, ó, o on time também e o in full também. Então tem várias opções que você pode fazer. Então, bora lá, vamos começar a construir aqui o nosso dashboard. Vou abrir aqui o Power BI em branco, tá? Que é este cara aqui, e vamos começar importando a nossa base de dados. Esta base de dados vai ficar disponível para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Entrem na descrição, vai ter um link ali do Google Drive, e quando vocês clicarem no link, vai abrir esta pasta aqui, vocês baixam ela para o computador. Basicamente, o que que eu tenho aqui dentro? Ó? Três tabelas no formato CSV e este arquivo aqui no formato PNG, que ele é a tela de fundo no nosso dashboard, beleza? Voltando aqui para o Power BI, ó, você vai fazer o seguinte agora, vem aqui em página inicial, obter dados, clica aqui ó, em texto, barra CSV, que é o tipo de arquivo que a gente vai importar, e vem e escolhe um desses três. Vou começar por cadastro de veículo, tá? Só clicar uma vez aqui com o botão esquerdo do mouse e clicar em abrir. Vai aparecer uma janela aqui, não vai ter nada para você modificar, tá? Mas caso tenha, eu vou deixar algum vídeo na descrição aqui explicando algumas modificações que você pode fazer aqui, caso tenha algum erro de formatação no texto aqui dentro da sua tabela. Depois você vai clicar aqui em transformar dados, não em carregar, tá? Se você apertar em carregar, ele vai carregar direto para o Power BI. E se você clicar em transformar dados, ele vai abrir o editor do Power Query, tá? Que é o que eu quero fazer, ó. Cliquei aqui, e para quem não sabe, tá? O editor do Power Query é separado do Power BI. Ó, ele abre uma janela que é fora do Power BI, tá vendo? Ó? Então a gente vai fazer toda a parte de tratamento de dados aqui no editor do Power Query e depois ir lá para o Power BI. Ó. Vou clicar novamente aqui para expandir e vamos lá. Primeiro que a gente passou para cá para dentro, né? Nossa tabela, ó, é o cadastro de veículo. Não tem nada para fazer aqui, mas eu vou dar uma olhadinha para mostrar para vocês o que que tem. Ó. É o veículo ID, placa, tá? Marca, categoria, ano, modelo, capacidade de carga, tá? Tipo de combustível e filial. Eu deixei várias colunas a mais aqui do que você vai precisar para fazer o nosso dashboard, porque você pode pegar essa base de dados aí e construir um dashboard para você, modificando algumas coisas. Então, você vai poder fazer isso aí no futuro, caso você queira. Tranquilo? Então, nessa tabela aqui, ó, eu não vou mexer em nada, para mim já está tudo certinho, tá? A única coisa que eu olharia aqui é essa parte de cima, ó, que é o tipo de dado que está na coluna, mas todos eles estão corretos, tá? Tipo, ABC texto aqui, 1, 2, 3 é um número inteiro, tá? Então eu não vou mexer em nada. Vamos lá, vamos importar agora a nossa outra tabela, ó. Vou vir aqui em página inicial novamente, nova fonte, agora em texto barra CSV, e agora você vai escolher esse de ocorrência, tá? Vou deixar o frets por último, porque esse aí a gente vai ter que fazer algumas modificações, ó. Ocorrência, abrir, vai carregar a nossa tabela aqui também, ó, no mesmo formato que veio antes. Tá tudo certinho aqui, não precisa mexer em nada. Você vai clicar somente em OK.
Já carregou aqui, e o que que tem aqui basicamente, ó, ocorrência ID, ou seja, o número de identificação da ocorrência e o motivo da ocorrência. Então aqui pode ser entrega concluída, quando não aconteceu problema nenhum, aí vem lá produto avariado, cliente ausente, pedido cancelado, erro no pedido e por aí vai. Ou seja, todos aqueles problemas que podem acontecer ali durante uma entrega, beleza? Não tem nada para fazer aqui também, vou deixar assim, tá? Agora a gente vem para a página inicial, nova fonte, de novo, texto barra CSV, e agora a gente vai escolher fretes, tá? Essa é a nossa tabela principal aqui, então a gente vai ter que fazer algumas modificações, ó. Clica em abrir, ela vai carregar. Então aqui não precisa mexer em nada também, tá? Vou apertar em OK agora. E agora o que que você vai fazer, ó? Agora a gente vai fazer algumas modificações básicas. É o seguinte, eu já deixei ela basicamente pronta, mas caso num projeto futuro seu tenha algum problema que você queira corrigir, eu vou deixar alguns vídeos na descrição aqui para você consultar ele, por exemplo, para tirar a linha em branco, para fazer alguma modificação no texto, para tirar algum erro que tem aqui, porque eu não quero perder muito tempo aqui nessa parte do vídeo, porque o foco ali está na parte de DAX e da construção do visual desse curso aqui que eu estou dando. Tranquilo? Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer aqui basicamente, ó? Analisando a tabela, aqui em cima não tem basicamente nada, ó. Ó, vamos lá, entrega ID, tá correto, tá? Número inteiro, data de pedido, data de previsão de entrega e data de entrega, todos no formato de data já. Também tá tranquilo, não precisa modificar nada, ó. Nota fiscal 123, número inteiro também. Veículo ID, também, ó, correto já, número inteiro. Filial, tá? Formato de texto. Cliente ID, também já está correto aqui no formato 123, que é número inteiro. Cidade também está correto. Esses dois caras aqui não está incorreto, mas eu gosto de fazer uma modificação aqui. O que que normalmente eu faço? Eu venho nesse aqui, ó, 1.2, você clica aqui. Isso aqui vale para todas as outras colunas, tá? Eu gosto de deixar como um número decimal fixo, porque isso aqui já é para valor financeiro. Então, como ali é um valor de mercado, tá financeiro, então eu já gosto de deixar aqui, ó. Só clicar nessa opção, vem aqui, ó, em substituir atual e pronto, ó, já trocou ali para valor financeiro. Então, caso aconteça de algum valor seu vir, por exemplo, com 3 números após a vírgula, ele já vai deixar com 2 certinho ali, tá? Mesma coisa eu vou fazer para frete bruto, clica aqui e vem aqui, ó, em número decimal fixo. Como eu falei para vocês anteriormente na outra tabela, tem algumas colunas aqui que eu não vou utilizar. Por exemplo, cliente, valor da mercadoria e frete bruto. Vou deixar aqui no arquivo para vocês, porque vocês podem criar aí outro dashboard. Ó. E ocorrência ID também já está correto aqui no formato 123. Agora eu vou fazer a primeira modificação, que é o seguinte. O que, que me importa nessa tabela de fretes, na verdade, não é a ocorrência ID. O que me importa é o motivo. Então eu tenho que trazer essa coluna de motivo aqui para dentro da tabela de fretes. Basicamente, para quem trabalha no Excel, tá? Eu vou fazer um PROC V. Eu vou pegar essa coluna, motivo e jogar aqui dentro. Tranquilo? É muito fácil de fazer isso aqui no Power Query. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar em cima da sua ocorrência ID, aqui da tabela de fretes, tranquilo? Página inicial, vem aqui, ó, em mesclar consulta, clica em cima, beleza? E vai abrir esta janela. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui nessa abinha que vai abrir e escolhe a tabela da qual você quer trazer uma coluna para cá para dentro. Então vem aqui em ocorrência, vai aparecer a nossa tabela de ocorrência e aqui tem um detalhe, tá? Isso daqui só funciona se você tiver uma coluna que se comuniquem entre as duas tabelas, que no meu caso é a ocorrência ID. Então você vai clicar em cima dela aqui na tabela de fretes e aqui em cima da nossa tabela de ocorrência, ok? Se não tiver essa coluna que se comunique, você não vai conseguir fazer isso, tranquilo? Ó, aqui já ficou verdinho, tá vendo, ó? E aqui já apareceu os valores ali, tá tudo certinho. Só apertar OK e vai aparecer uma nova coluna ali, ó. Cliquei OK. E agora apareceu essa coluna aqui sem valor, só escrito ali table. Então você vai fazer o seguinte, ó. Aqui nessa setinha para direita e esquerda que apareceu, tá vendo? Ó, você vai clicar em cima, vai aparecer essa janelinha e aqui você vai escolher o que que você quer trazer para cá para dentro. Desmarca tudo, você vai escolher somente motivo. Escolhi motivo e cliquei OK. Tá vendo, ó? Já apareceu todos os valores dos motivos aqui, então já está correto, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu só vou remover algumas colunas aqui que não me interessam e também vou trocar esse nome aqui, ó. Vou dar 2 cliques em cima do nome, beleza? Ó, vou deixar como ocorrência mesmo, não vou modificar. Vou dar um enter. E agora eu vou vir aqui, ó, em ocorrência ID e eu vou tirar ela fora porque não me interessa mais. E para tirar é muito fácil, tá? Você vem com o botão direito aqui, ó, do mouse, clica aqui em cima e clica em remover. Caso você queira remover mais de uma coluna, por exemplo, você vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, valor da mercadoria e frete bruto eu não vou usar neste dashboard, tá? Você faria assim, ó. Clica em cima da primeira, segura o Ctrl aí do teclado
e clica na outra. Você pode fazer isso, ó, botão direito, remover colunas. Existem outras maneiras, tá, de se fazer isso, mas essa aqui é as mais básicas que tem. E caso aconteça algum problema com você, se tirou alguma coisa errado, fez alguma coisa de errado aqui, é muito simples, tá? Você vem aqui, ó, do lado direito, ó, em etapa aplicadas, clica nesse xizinho, ó, vai voltar o que estava antes. Tá vendo que apareceu aqui de novo, ó? Então é simples assim, tá? Vou tirar aqui de novo. Então, ó, cliquei em cima da primeira, Ctrl, em cima da segunda, botão direito, remover coluna. E mais um detalhe, tá? Deixe sempre marcado a última opção aqui, tá vendo, ó? Você pode marcar para vir para o passado. Basicamente, isso aqui, tudo que a alteração que você fez aqui na sua tabela fica aqui. Caso você deixe marcado uma do meio, por exemplo, e clique aqui em fechar, aplicar para mandar essas informações lá para o Power BI, vai mandar as informações dessa tabela que está marcada, tá? Então sempre deixe na última. Tranquilo? Ó, aqui já está correto, não tem muita coisa para fazer mais. A única coisa que eu vou fazer antes de importar essa base lá para o Power BI é fazer o seguinte, ó. Essa tabela aqui não me interessa mais, porque eu já tirei a informação que eu queria, então não tem por que ela ficar aparecendo lá no Power BI. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito em cima dela e vou vir nessa opção aqui, ó, habilitar carga. É só clicar em cima, o que que vai acontecer? Ela vai ser oculta lá do Power BI, ela não vai ficar aparecendo. Mas ela vai funcionar corretamente, tá? Tudo que você fez nela aqui para alterar ali sua tabela de fretes vai estar funcionando, beleza? Ó, cliquei aqui, ela modificou um pouquinho, tá vendo, ó? Mas ela já está funcionando corretamente. Então vamos lá. Agora é só você vir aqui, ó, fechar e aplicar e vai passar essas informações lá dentro do Power BI, tá? Caso você queira modificar o nome da tabela também, como fato ou dimensão, você poderia fazer aqui. Então, ó, 2 cliques em cima, eu colocaria um F aqui, porque essa é uma tabela fato, tá? Que basicamente é a quando uma tabela tem muita informação aqui dentro, que é normalmente a tabela que é preenchida, tá? E aquelas tabelas auxiliares a gente chama de tabela de dimensão. Que é esse, nesse caso aqui, essa de cadastro de veículo. Ó, 2 cliques em cima, poderia botar um Dzinho aqui na frente, só para falar que é uma dimensão. Vou tirar aquele D, deixar só veículo, ó. Vou dar um Enter também, ó. Então você poderia ficar assim, e agora só vem aqui, ó, fechar e aplicar. As informações vão ser carregadas aqui dentro do Power BI, ó, tá carregando. Dependendo do seu computador, pode ser que demore um pouquinho a primeira vez, tá? Ó, foi carregado, já apareceu as nossas tabelas aqui do lado direito, tá vendo, ó? Legal, né? Ela também já fica aqui, ó, modo de exibição de tabela. Então, as 2 tabelas estão aqui. E agora, tá, o que que eu vou fazer para vocês? Eu vou criar uma tabela calendário, porque nós vamos ter que utilizar essa tabela calendário na parte de modelagem aqui, ó. Então, tem só 2 tabelas por enquanto. Então, eu vou criar essa tabela calendário aqui para vocês, ó. Vou vir aqui em modo exibição de tabela mesmo, ó. Vem aqui, ó, em ferramentas da tabela, caso não esteja aparecendo, tá? Normalmente, às vezes, aparece em página inicial, só clicar aqui em ferramentas da tabela e vem aqui em nova tabela, tá? Nova tabela, vai aparecer essa opção aqui de fazer uma função DAX. Caso você queira aumentar, tá? Só segura o Ctrl e roda o scroll do mouse para cima. E eu vou chamar ela de D, porque é uma tabela de dimensão também, tá? Calendário. Calendário. Igual, ok? Vou dar um Shift Enter para fazer uma indentação, para ficar mais bonito para vocês visualizarem. Eu vou chamar uma função chamada addColumns, que é essa primeira função aqui. E como o nome já diz, tá? Você vai adicionar coluna dentro de uma tabela que você está criando. Eu vou clicar aqui nela. Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo de novo, para fazer a indentação. Sempre fica aparecendo essas coisas, tá? É só você clicar fora aqui, porque tá vendo que tá oculto ali as informações que eu tô fazendo, ó. Só clicar fora, depois você clica onde que você quer, ela volta. Agora eu vou adicionar a função que vai gerar uma tabela calendário para mim, tá? Que é calendar auto. Existem várias formas de fazer uma tabela calendário, tá? Essa aqui é a mais básica delas, então eu vou deixar um vídeo na descrição deste vídeo aqui também explicando como você faz uma tabela calendário de forma mais avançada. Eu estou fazendo uma versão bem simples, porque é o necessário aqui para os nossos projetos. Tranquilo? Ó, calendário alto, cliquei aqui em cima. E agora eu vou fechar parênteses, tá? Não precisa colocar nada aqui dentro. Ó. Fechei, cliquei aqui fora para vocês verem, ó, tá verdinho. Então ela já está funcionando. Se eu der um enter agora, vai dar um erro, porque eu preciso colocar pelo menos uma coluna aqui dentro dessa tabela calendário para ela aparecer aqui embaixo, ó, senão ela não aparece. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar uma vírgula aqui depois da calendar alto, e agora a função addColumns, ela vai pedir para mim colocar o nome da coluna. Então, cliquei aqui fora, ó, vírgula, Shift Enter para a linha de baixo, vou abrir aspas, tá? E vou chamar essa coluna de ano. Vou fechar aspas. Tem que abrir e fechar aspas, porque assim o DAX
dentro aqui do Power BI vai entender que isso aqui é um nome, tá? Se você não colocar essas aspas, ele vai dar um erro. Ó, coloquei uma vírgula. E agora eu vou colocar uma expressão para ele colocar o conteúdo que vai ter dentro dessa coluna, tá? Então, ó, vou chamar essa expressão aqui, ó, year, que é a função DAX. Como o nome já diz, tá? Tá em inglês, mas é ano, então eu vou extrair o ano. Ó, tab, e vou colocar uma outra coisa aqui dentro, ó. Colocar um colchete, tá? Assim. Opa, e vou chamar isso aqui, ó, date. Por quê? Ele vai lá na minha tabela calendário, que ainda não foi criada, tá? Mas a hora que eu apertar aqui ela vai ser criada. Ela vai pegar a minha coluna de date, tá? Que é a coluna principal, e vai pegar o ano dessa coluna e extrair para uma outra coluna, que é a coluna de ano que eu estou fazendo aqui, tá? Então, fiz assim, ó, fechei o parêntese, beleza? Então, o que que você tem que fazer agora aqui para ela funcionar? Tá vendo que tá vermelhinho aqui ainda? Quando tá vermelho, quer dizer que você não fechou o parênteses. Então, eu vou dar um Shift Enter para a linha de baixo, vou vir aqui para add column, tá? Só apertar o backspace aí que ele volta para cá. Não precisaria fazer isso, tá? Mas é uma questão de indentação mesmo. E vou fechar o parênteses. Pode ver que vai sair esse vermelho, ó, tá azul. E a hora que eu der Enter agora, vai aparecer o começo da minha tabela calendário aqui, ó. Enter. Tá vendo, ó? Já apareceu, ó. Já tem a coluna de ano e tem a coluna de data aqui, tá como date, tá? Porque tá em inglês. Você poderia simplesmente dar 2 cliques aqui em cima, ó, e trocar para data, beleza? Enter. E caso você queira mudar o formato que aparece, que eu normalmente não gosto de deixar assim, tá? Eu clico em cima e venho aqui, ó, em ferramentas de coluna, que normalmente já entra direto, ó. Formato, ó. Clica aqui e troca aqui para short date, beleza? Voltou para o formato curto e agora a gente pode adicionar as outras colunas. Como vocês já entenderam a base, tá? Vou adicionar um pouquinho mais rápido aqui porque não tem segredo nenhum. Então vamos lá. Próxima coluna vai ser a coluna do trimestre. É o seguinte, sempre que você vai adicionar alguma coisa a mais, tem que ter uma vírgula aqui para você adicionar, mas a última opção, que no caso é esse caso aqui, que é ano, né? Não pode ter vírgula, senão dá erro, tá? Eu vou colocar uma vírgula aqui porque eu vou adicionar mais uma coluna. Vírgula, Shift Enter, beleza? Agora a gente vai adicionar o trimestre. Trimestre, beleza? Abre aspas, né? Fecha aspas, vírgula, ó, abre aspas, eu vou colocar um T, fecha aspas. Isso aqui é meio chato, às vezes fica aparecendo toda hora a janela. Ó, coloquei um T. Por que esse T? Vai ter aquele T na frente do número, tá? T1, que é trimestre 1, T2, trimestre 2 e por aí vai, tá? Por isso que é esse T aqui. Vou colocar um E comercial, este E aqui, que esse E significa que dentro do DAX está concatenar, que basicamente é juntar alguma coisa com outra coisa, tá? Nesse caso eu quero juntar o texto T com um valor que eu vou utilizar aqui na frente para falar se é primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. Ó, format, vou utilizar essa função agora aqui, que basicamente estou transformando um número ali, que é num número, né, vamos dizer assim, num número que é texto, tá? Então eu quero pegar um número que está no formato numérico e transformar num número que está no formato de texto, para mim conseguir fazer juntar o texto aqui com o número. Então, ó, format, beleza? Ó, date, então é esse date aqui, toma cuidado, tá? Que tem 2 tipos de date aqui, ó, tem esse date com o colchete e tem o date sem nada. Tem que ser o date com o colchete, tá? Senão vai dar erro aí. Ó, date, vírgula. Agora abre aspas, vou colocar um Q e fecha aspas. E por que que é esse Q aqui? Q é o trimestre no sistema inglês. Como o DAX foi feito no sistema inglês, tá? Se você colocar um T direto aqui, ele não vai entender, porque eu tenho que ser um T ali de quarter, tá? Que seria o trimestre em inglês. Beleza? Ó, se eu der Enter, você vai ver que já vai aparecer ali também, ó. Tá vendo? Ó? T3, por aí vai. Se eu clicar aqui nesse botãozinho que tá para baixo, eu vou classificar em ordem crescente aqui para vocês verem, ó. T1, ó, T2, T3, por aí vai, tá? Vamos lá, vamos para as próximas aqui. As próximas são mais simples, tá? Essa aqui acho que era a mais chatinha, né, de fazer. Vírgula novamente. Ó. Shift Enter para a linha de baixo. Agora vamos escrever aqui, ó. Nome, mês. Ó, nome, mês. Abre aspas, né? Fecha aspas. Vírgula. Format. Fazer o mesmo sistema que eu fiz antes, tá? E agora, vamos lá. Aqui dentro, date novamente. Tomem cuidado ali para colocar o date certo. Beleza? Vírgula. E agora, vou colocar um espaço aqui, tá? Esses espaços que eu acabo colocando aqui
não vai modificar o funcionamento da sua função, tá? É mais por estética mesmo. Ó, coloquei a vírgula ali, né? Abri aspas e agora tem um macetinho, tá? Eu vou colocar 4 M's aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4. Fechei aspas. Isso aqui é uma lógica, ó. Vou fechar o parênteses, já vou te mostrar. Vou dar um enter primeiro, ó. Tá vendo que vai aparecer aqui janeiro, beleza? Se você deixar assim 4M, aparece janeiro. Se você deixar 3, ele vai aparecer Jan, só as 3 primeiras palavras, ó. Vou apagar um aqui para vocês verem, ó. Vou dar um enter, tá vendo, ó? Jan, tá? Então vocês podem modificar aqui da forma que vocês acharem mais interessante. Vou deixar aqui por padrão 4, tá? Mas na prática eu acabo até mais usando o de 3 do que o de 4, porque eu gosto das palavrinhas um pouquinho mais curtas. Beleza? Mas vamos lá para a próxima. Vírgula, linha de baixo. Agora vai ser o mês número, ó. Mês número. Não se preocupem com acento nessa parte, coisa do tipo, eu até evito utilizar, tá, para não dar nenhum erro ali de função e coisas do tipo. Normalmente não acontece, tá, mas às vezes pode ser que aconteça. Porque isso aqui não vai aparecer para o cliente final, então vai aparecer só para você, então eu sempre acabo não utilizando acentos e coisas do tipo, a não ser no dashboard lá, que daí eu tenho que escrever tudo certinho, né, as informações que são visuais. Ó, fiz assim, vírgula, agora a gente month, que é uma função para chamar o mês, tá? E aqui dentro, ó, date novamente, beleza? Fechei parênteses, vou dar um enter para vocês verem e vai aparecer o mês ali agora. Só que em formato de número, tá? Isso aqui é importante, tá? Já vou te mostrar o porquê. Por que que às vezes a gente usa mês número e nome do mês? Porque esse mês número vai servir para organizar esse mês no formato de texto aqui, senão ele vai deixar em ordem alfabética para você, então vai ficar estranho. Então sempre é bom ter um mês número para você fazer essa organização, que daqui a pouquinho eu já mostro, para deixar isso aqui em ordem dos meses mesmo realmente, tá? E vamos para a última, que é o dia, vírgula aqui, ó, abri aspas, dia, fechei aspas, vírgula, day, tá? Que agora é a função day para dia, cliquei aqui em cima, e agora date novamente, ok? E fechei parênteses. Enter, já apareceu o dia ali. Nossa tabela calendário está pronta, tá? A única coisa que eu vou fazer é essa questão que eu falei para vocês para organizar ali referente ao mês, número, quando a gente estiver fazendo um filtro, tá? Você não vai visualizar isso agora, mas quando você estiver aplicando isso aqui dentro de um filtro, você vai perceber que vai dar algum problema. Então, só vou minimizar isso aqui, tá? Mas agora é bem fácil de resolver. Ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em cima da tabela, no caso do nome mês, ou você pode clicar aqui também, ó, nessa parte aqui, onde que tem a tabela, e vem aqui, ó, categoria de dados, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente vai usar ali na parte do mapa, mas você viria nessa opção aqui, ó, classificar por coluna. Então aqui você vai escolher, ó, eu quero que classifique o nome do mês pela coluna mês número, tá? Aqui em classificar por, ó. Beleza? Só isso. Visualmente aqui não vai mudar nada, tá? Só vai mudar a hora que você estiver aplicando isso aqui dentro de um filtro. Beleza? Então vamos lá. Para finalizar a nossa primeira parte aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, em exibição de modelo, ok? Minimizar esse cara aqui. Ó, deixei assim. E agora você vai ver que tem 3 tabelas aqui dentro. O que que acontece? Em a nossa tabela de frete, tranquilo? Nossa tabela de cadastro de veículo, que a gente importou lá do editor do Power Query. E agora eu tenho nossa tabela de calendário, só que ela não está conectada com nenhuma das duas aqui. Como isso aqui é uma tabela de dimensão, tá? Que é uma tabela auxiliar, eu tenho que ligar ela diretamente na nossa tabela fato, que é a tabela principal ali onde que é alimentada as informações, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Simplesmente você vai pegar aqui a sua data da sua tabela calendário, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta e você vai ter que soltar em cima de uma outra coluna de data que você tenha numa outra tabela fato, que no meu caso aqui é a tabela de frete, ó. E eu vou soltar em cima dessa data pedido aqui, já vou explicar para vocês, tá? A hora que eu soltar aqui, você vai ver o que vai acontecer, ó. Soltei, ó, vai aparecer essa janela, não mexam em nada aqui, tá? É só clicar em salvar. Vai aparecer essa linha e agora ela já está comunicando uma com a outra. Por quê? Quando eu fizer alguma função, DAX ou algum gráfico que use a tabela calendário, se eu não fizer isso aqui, os valores vão dar todos iguais, tá? Então, você vai ver uma linha reta no seu gráfico lá e ele não vai chamar os valores tirados de frete. Então é por isso que você tem que fazer essa ligação.
E agora por que que eu estou utilizando aqui essa tabela de data de pedido? Vou vir aqui, ó, em modo exibição de tabela, vou abrir minha tabela de fretes, ó. Como vocês podem ver, tem 3 colunas, né. E eu estou utilizando a data de pedido, por quê? Porque essa tabela, para mim, ela é referência, porque é onde todas as datas começam. Tem que ter um pedido para ter uma entrega e para ter uma previsão de entrega. Então eu utilizo a coluna que tem uma base de data maior, mais ampla, tá. Então é por isso que eu estou utilizando ela. Tá, então, caso aconteça com você ter várias colunas de datas, você sempre tenta pegar aquela coluna que tenha uma amplitude maior de datas, mas a tabela calendário, tá, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar a data mínima que existe aqui no seu relatório e a data máxima, e vai colocar todas as datas que existem entre elas. Então, por exemplo, vamos supor que você não trabalha no domingo, dentro da tabela calendário vai ter a data de domingo, tá? Aqui pode ser que não apareça, mas lá vai ter. Beleza? Então, ó, modelagem pronta, tabelas aqui todas prontas. Vai ter algumas modificaçõezinhas que eu vou fazer aqui no futuro, tá? Mas é coisa rápida que eu vou fazer só quando eu tiver na parte visual lá para vocês entenderem. E agora a gente já pode partir para a parte do DAX, tá? E começar a fazer nossos visuais aqui. Mas essa aula vai ficar por aqui, tá? E na aula de amanhã eu vou começar a parte de DAX e a parte dos visuais aqui para você, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Se vocês gostaram dessa primeira aula, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Se quiser me ajudar ainda mais, faz um comentário aí para ajudar a engajar esse vídeo, beleza? Valeu, fui!